e aí aquela confusão. Cara, quando você entrou pra política, quando você entrou ali, começou a ser deputado aqui de São Paulo e tal, é lógico que a gente já tem, a gente já sabe de fora que a política é muito suja. E você entrou sabendo, você tinha aquela vontade de mudar, mas você sabia também, você tinha uma noção que tipo, você sozinho não ia mudar nada? Ou chegou lá, você entendeu melhor o jogo e como é que você pode falar, como é que é a política lá dentro? Cara, vamos lá. Na verdade é o seguinte, quando eu comecei a militar, que eu fui entendendo como é que funcionavam os meandros da política. Aí você vai para debate, você vai entendendo como é que funcionava. Quando eu entrei como deputado, eu já sabia, mas eu não, é o que eu tô falando, na minha vida eu não tive nenhum problema pessoal de choque entre virar deputado e nenhum problema de convicção. Quando eu virei, eu já sabia como é que era o game, já tinha entendido. Antes de eu ser político institucionalmente falando, eu já era político midiaticamente falando. Né? Isso é uma coisa que eu sempre falo. Você, para ser político, você não precisa ter mandato. O Boulos é político? Ele tem mandato? Sim. Não, ele nunca teve. Sim, e é político pra Ele caralho. é político. Hoje o Ciro que não Gomes. tem- hoje Quanto o Ciro- tempo ele não tem mandato? Sei lá Sim. quanto tempo. Ele é político. Sim. Então, pra você ser, você pega os próprios caras do MBL. Sei lá, hoje 3 são políticos, o Rubinho, o Kim e eu. E todo o resto é político também. Né? Então não teve esse choque. Agora, o que acontece, cara, e isso é uma coisa que as pessoas têm que parar de achar. Existe um sistema e o sistema não deixa. Isso é uma tese esquerdista, né? Que é a tese do mecanismo, naquela que chama o mecanismo, né? Era a tese até do Tropa de Elite, que era um filme, por incrível que pareça, Tropa de Elite era um filme de esquerda. Né? Tropa de Elite? Tropa de Elite é um filme de esquerda. É um filme que critica o sistema e critica a ação policial. Só que todo mundo se identifica com o Capitão Nascimento. Né? Enfim. O próprio diretor é um cara de esquerda. Tá? É um filme maravilhoso. Eu acho o Tropa de Elite dos melhores filmes que o Brasil já produziu. Também. Isso é outro assunto que eu gosto muito, cara. De filme que a gente fica falando 3 horas. Não, a gente vai falar. Mas enfim. Agora, não existe isso. Um mecanismo. Pensa uma coisa, cara. Se eu tiver uma coisa pra falar que eu me surpreendi, não que eu me surpreendi, mas que eu mudei um pouco a minha visão, é o seguinte. Antes de eu entrar na política, eu achava que a culpa de tudo era dos políticos. E aí você tem que pensar uma simples coisa. Se um político tá lá, por que ele tá lá? Porque ele foi votado. Sim. Será que a culpa é só dele? Será que não é das pessoas também? Porque vamos pensar uma coisa. Vamos pensar um político que aqui eu duvido que tenha alguém na live que goste. Falar do Renan Calheiros. Eu duvido que tenha um que fala, não, o Renan você não fala, hein? O Renan, opa, esse aí eu confio, duvido. Concordo. O Renan Calheiros existe que ninguém gosta. Certo. Tem que tomar cuidado também como fala, pra não tomar processo. Mas eu acredito fortemente que ele seja muito corrupto, tá? Eu não tô falando que ele é, tô falando que eu acredito que seja. Ele tá lá há quantos anos? Décadas, irmão. Por que ele tá lá? Porque votaram nele, cara. Mas aí você tá entrando no Brasil que a gente conhece, que você sabe do que eu tô falando. Vamos dar outro exemplo. Da onde vem os votos dele? Vamos pegar daqui. Deputado mais votado em 2010. Tiririca. Tá lá até hoje. Mas o Tiririca era um voto de protesto no começo. Um voto de protesto burro. Ok. Quer ver outro? 2018. Deputado mais votado da história. Eduardo Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Tudo bem que ninguém sabia que ele era o traidor que ele é. Só que, veja bem. Mas ele sempre foi um tosco. Tá, mas aí, ó, tá vendo? Você coloca assim, o mais votado. Ele era o cara, junto com o pai dele, que tava dominando, o pai dele tava voando nas redes sociais como, tipo, a nova esperança, certo? Pegou aquela carona do pai dele, batendo no PT, batendo na esquerda que tinha deixado o país muito pra baixo, que todo mundo tava indo pra rua naquela época que você, depois que conhece o MBL, vem pra rua, etc. Meu, aquelas manifestações na Paulista de quilômetros, gigantes, que, sabe? Então, uma puta insatisfação do país. Cara, tem tudo isso. Então... Mas eu tô falando o seguinte, não tem profundidade no debate, cara. Você pega, por exemplo, quer ver outro? É que eu não quero falar o nome dos meus colegas aqui, mas pega deputados estaduais que estão lá há 4, 5 mandatos. Mas é um corrupto, Por que ele tá lá? Por
porque votaram nele, cara. Sim. Então, a transformação, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, cara. A transformação, Começa nas urnas. ela vem de baixo pra cima. Sim. De cima pra baixo você não vai mudar nada. O que que a gente consegue fazer? A gente consegue expor cada vez mais como funcionam as coisas, né? A má intenção de alguns políticos e fazer o esforço, cara, assim, sobre-humano pra comunicar às pessoas disso, que é o que a gente tá fazendo agora. Cara, o que a gente tá fazendo agora. Né? Você pega, sexta-feira passada eu fui pra Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, dar palestra. Cobrei? Não. Tenho algum voto em Minas? Não, eu sou de São Paulo. Por que eu fui? Pela vontade de comunicar e mudar as paradas. Então, eu realmente acho que a gente vai conseguir. É um caminho árduo. E eu acho que assim, cara, não adianta a gente querer uma grande transformação de cima pra baixo. Não adianta falar que é um sistema, que um só não muda nada. Não é isso. Eu acho que a gente tem que ir avançando pouco a pouco. E uma coisa que eu falo é o seguinte: isso não significa você só concordar comigo, mas que pelo menos as pessoas que estão lá acreditem naquilo que defendem. Então vou dar um exemplo pra você. Você pega a Isa Pena do PSOL. Eu prefiro 1 milhão de vezes discordar dela, que ela pode ter a ideia que o cara, ela é a favor, por exemplo, sei lá, de desarmar a polícia. Eu acho isso absurdo. Eu prefiro discordar dela porque ela não recebe dinheiro pra isso. Ela realmente acredita naquela que tem causa. que desarmar a polícia. Sim. E aí a gente realmente tem debate, aí a gente realmente vem aqui, fala e as pessoas vão trabalhar com convencimento, do que debater com um político velho do PSDB. Você vai debater o quê com um cara velho do PSDB? O cara não acredita em quem? Não acredita em nada. Sim. Ele acredita no que tá bombando aí. O que tá bombando? O que é? Qual que é a pauta que tá bombando? Eu acredito nisso então. E o que eu espero é que com mais pessoas, né, que defendam o que acreditem, a gente tenha um debate mais legítimo e isso faça com que as pessoas falem mais sobre política. Porque um dos grandes problemas do Brasil é que a gente ainda fala muito pouco de política, por incrível que pareça. A gente tá falando muito ultimamente por causa da polarização. Caralho, irmão, mas a gente mas o debate fala de política já há uns 12 anos, hein? 15. Mas tá raso. A profundidade ela demora pra chegar. Sim. Então, por exemplo, você pega, ó, vamos falar, anos 90 não teve debate político. Início dos anos 2000, quase nada. Teve, aí com os escândalos do mensalão do governo do Lula, se falou um pouco mais. Mas o debate político mesmo, né? E claro, ele é um debate que hoje ele é imaturo e ele tende a amadurecer. Começou de fato ali em 2013, com a polarização do Aécio. Sim. Pra você ver como a gente era raso em política, a gente colocava o Aécio como direita. Sim. Sim. E tem vídeo dele falando, pra direita eu nem vou. Então assim, mas pelo menos a gente tá falando. Então Sim. eu realmente acho que tem todos os efeitos colaterais disso. Tem polarização, tem xingamento, mas tem um amadurecimento, cara. A gente vai amadurecer isso. Eu acho que é parte do processo. Mas vai... Mas, ó, por exemplo, assim, ó, vocês, o MBL, a galera que é votada, que nem você, o Rubinho, o Kim que tá lá, o Holiday que era de vocês, falando nisso, ó, a gente precisa armar, e eu já falei isso pro Rubinho, e eu quero, até o final do ano tá chegando, a gente precisa armar um churrasco, de novo, vocês e o Holiday, pra vocês de novo se unir. Não, mas o Holiday não teve... Vamos fazer um churrasco. O Holiday não tem briga. Holiday é amigo nosso, Holiday é parceiro, tava agora, inclusive, junto com o Rubinho lá na reforma da Previdência. O Holiday é questão meramente profissional, a escolha profissional. Uma analogia que eu faço é o seguinte: imagina que você tem uma banda e o integrante fala, cara, eu tô afim de. Você tem uma banda de rock. Aí o integrante fala assim, pô, cara, eu tô afim de tocar outros estilos. Beleza, vai tocar outros estilos. É isso.